A primeira coisa que nós precisamos ter é humildade. Em matéria de escatologia, ninguém é dono da verdade. Uma profecia, nós podemos ter certeza plena da sua interpretação correta, à luz da Bíblia, somente no momento em que ela vem ao cumprimento. Que é o juízo a Judá e Israel. Isso vai desde o capítulo 4 até o capítulo 24 do livro de Ezequiel. A terceira parte do livro de Ezequiel é uma parte que não é abordada na lição que nós temos. A nossa lição não é abordada essa parte, que é a parte do juízo às nações estrangeiras, capítulos 25 a 32. A última parte do livro trata justamente da restauração de Israel. E é essa parte que agora nós começamos a estudar. Na verdade, ela começa no capítulo 33 e vai até o capítulo 48 do livro de Ezequiel. Enquanto na primeira parte nós temos o profeta com seus olhos voltados para o passado de Israel e Judá, nesta parte agora nós teremos o profeta com seus olhos focados no futuro, no que irá acontecer. Então, se nós dermos um zoom nessa quarta e última parte do livro de Ezequiel, nós temos o resumo desses capítulos da seguinte maneira. O capítulo 33, ele serve como uma espécie de uma introdução a essa última parte do livro. É quando ele fala sobre o atalaia da restauração. Deus fala com Ezequiel, apresentando a ele qual é a posição dele diante do seu povo como o atalaia de Deus. O capítulo 34 foi o que estudamos na lição passada. Deus começa a tratar de Israel a partir do momento presente, e então ele começa a tratar por cima, pela liderança de Israel, a liderança política, eclesiástica, liderança religiosa. Foi a profecia que nós estudamos na lição passada. O capítulo 35 e 36 também não serão abordados, é quando o profeta faz uma mensagem específica sobre os montes, inclusive os montes de Judá e Israel. Capítulo 37, então ele olha para o futuro e prevê a restauração da nação de Israel, depois de um período em que ela já estaria completamente morta como nação. O capítulo 37 é conhecido como a profecia, a visão do vale de ossos secos. Será estudado, se Jesus não vier até lá, na próxima lição. Mas trata justamente da restauração, quando nós vimos Israel voltando a ser um Estado. E hoje nós temos a bandeira de Israel como comprovação de que em 1948 nós começamos a ver o cumprimento desta profecia, da restauração da nação ressuscitada de Israel. Capítulos 38 e 39 é o objeto do nosso estudo hoje aqui. Trata sobre uma invasão à nação de Israel futura, ainda não concretizada essa profecia. A profecia que nós vamos estudar hoje, começamos a entrar na parte do livro que ainda não se cumpriu, mas como cumpriu-se até o capítulo 37, nós cremos que nenhuma das palavras do Senhor a Ezequiel cairá vazia, mas cumprirá todo o seu propósito. Nas lições seguintes, nós vamos ver então os demais capítulos dessa restauração final de Israel. Teremos do capítulo 41 ao 46 o enfoque na restauração do templo, e dos capítulos 47 e 48 a restauração plena e final de Israel. Amém? Então, amados, hoje nós temos o nosso enfoque em Gog e Magog, um dia de juízo. Essa é uma profecia bastante complexa do ponto de vista da hermenêutica bíblica. Aliás, é uma profecia sobre a qual giram muitas interpretações. E quando nós vamos estudar um assunto dessa complexidade, a primeira coisa que nós precisamos ter é humildade. Em matéria de escatologia, ninguém é dono da verdade. Uma profecia, nós podemos ter certeza plena da sua interpretação correta, à luz da Bíblia, somente no momento em que ela vem ao cumprimento.
E como para esta profecia nós não esperamos ver o cumprimento dela, nós precisamos ter essa humildade, esse cuidado para interpretar. Até porque as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, porém as ocultas são para nosso Deus. Precisamos ter este cuidado, mas mesmo nós tendo este cuidado, esta humildade em interpretar a profecia bíblica, algumas dificuldades, elas permanecem nessa interpretação. E é um fato, amados, que o nosso profeta, que estamos estudando, assim como muitos profetas da Bíblia Sagrada, eram homens à frente do seu tempo. Se você pensa hoje, o que seria um homem à frente do seu tempo, talvez você pense em pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, mas, na verdade, a Bíblia mostra que os homens verdadeiramente à frente do seu tempo se chamam Ezequiel, Isaías, Jeremias. Homens que conseguiram ver o que vai acontecer 20, 30 séculos depois deles. Ezequiel viu uma profecia que se concretizou 26 séculos depois. Como saber isso? Como conseguir ver isso? Somente a operação de um Deus todo-poderoso na vida de um homem de Deus, para realmente enxergar este cumprimento profético. Mas como ele enxergou isso, irmão? Ele enxergou isso lá atrás, 6º século antes de Cristo. Ele enxergou e narrou com as linguagens, com as figuras do seu tempo. Ele não podia usar linguagens como Wi-Fi, smartphone. Não haviam palavras como essas no seu tempo. Ele não podia usar termos como tanques de guerra, mísseis, aviões supersônicos. Não existiam esses termos no seu tempo. Então ele narrou com a visão do seu tempo. Por isso fica as dificuldades para nós interpretarmos. Nesta profecia em específico, uma série de dificuldades se tornam, de forma que um dos grandes teólogos do século XVIII, Adam Clarke, chegou a dizer que esta profecia, devido ao oceano de conjecturas que a cerca, é talvez a profecia mais complexa do Antigo Testamento. Veja que profecia nós temos para estudar hoje, aqui nesta manhã. Talvez algum dos irmãos que aqui estão, ao analisar essa profecia, talvez alguém chegue à seguinte conclusão: mas o que eu estou ouvindo hoje aqui é novidade. Para mim é novidade, eu nunca vi pregar sobre isso, eu nunca ouvi alguém ministrar sobre isso. Isso é novidade para mim. Fique tranquilo, não é revelação nova, não é heresia, está na Bíblia há 26 séculos. Só que não é muito abordado justamente em função da complexidade que gira em torno dessa profecia. Mas então que importância há nós estudarmos isso, irmão, já que é uma profecia que é, de certa forma, evitada para os pregadores? Justamente, há uma grande importância em nós conhecermos as verdades da palavra de Deus. E nós precisamos estudar a Bíblia não apenas com o propósito de adquirir conhecimento intelectual. A Bíblia não foi escrita para nos informar, não foi escrita para nos entreter. A Bíblia não foi escrita para saciar a nossa curiosidade. A Bíblia foi escrita para nos levar de volta a Deus, para nos apontar o caminho da eternidade, para nos mostrar como nós podemos compreender o propósito de Deus que envolve a humanidade, que envolve a mim e a você. E por isso, nós precisamos buscar nela compreender a verdadeira vontade de Deus. Claro, nós precisamos compreender o que isso tem a ver conosco hoje. O que esta mensagem traz para nós nos nossos dias. Não que eu esteja usando uma perspectiva mercantilista, do tipo, eu vou procurar na Bíblia o que eu quero para mim. Não, pelo contrário. Nós precisamos entender o que o autor original quis dizer quando escreveu sobre isso. E quais as implicações disso para os nossos dias. Em se tratando de Gog e Magog, um dia de juízo, precisamos entender, sobretudo, qual é o sentido, qual a aplicação dessa profecia. Precisamos de um entendimento prático, mínimo, sobre o que ela significa
para então podermos extrairmos dela as mensagens para o nosso dia a dia. Por isso, a nossa lição vai trabalhar com 3 objetivos. O primeiro objetivo específico é identificar Gog. Quem é Gog? Isso vai ser trabalhado no tópico de número 1, que trata justamente sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Depois nós estaremos estudando, então, identificar Magog. Esse é o objetivo, o segundo objetivo da lição, identificar quem é Magog. E é trabalhado no segundo tópico da sua lição, que tem por título sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. E por fim, explicar o contexto escatológico da profecia, que é tratado no terceiro e último tópico sobre o contexto escatológico. A nossa introdução diz o seguinte: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender este pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Essa argumentação, amados, da alta crítica, de que o profeta tem escrito a profecia depois do fato acontecido, é uma falácia chamada de vaticinium ex evento, pia fraude ou santa fraude. É porque os céticos que não têm o Espírito Santo que você tem, e como não podem ter a iluminação, o entendimento para compreender que o nosso Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e que Ele é simplesmente atemporal. Para Ele o tempo é um eterno hoje. Ele conhece todos os fatos antes deles acontecerem. E por não terem esse entendimento, olham, por exemplo, para o profeta Daniel, escrito no século 6 antes de Cristo, no 6º século antes de Cristo, e vem Daniel narrando minuciosamente os impérios que se sucederiam: Medo-Pérsia, Grécia, depois Roma. Olha, eles não é possível que ele escreveu isso no 6º século antes de Cristo. Isso aqui deve ter sido escrito no 1º século depois de Cristo. Então esta é a teoria, é a falácia de negar que tenha sido escrito quando foi escrito, por não conseguir crer que aquilo foi uma obra de Deus. Acontece que com as profecias messiânicas, por exemplo, não tem como fazer isso. Com a profecia de Ezequiel não tem como fazer isso, porque nós temos diversos manuscritos, farta documentação relatando que este livro foi escrito, datando em datas muito remotas, os manuscritos que ainda existem, de forma que nós identificamos que ele foi escrito no 6º século antes de Cristo. Porém, como citei, o capítulo 37 foi cumprido em 1948 da nossa era. Pelo menos o início da primeira parte desse capítulo, porque tem a restauração final que ficou para o milênio de paz. Mas o início foi cumprido na nossa era. Então não tem como negar que isso é uma obra de Deus. Aleluia! E este caso do capítulo 38 e 39 é uma mensagem que ainda não se concretizou, ainda não se cumpriu. Mas quando, irmão, que vai se cumprir? Bom, aí começa as dificuldades que nós temos em torno da profecia. A Bíblia fala, em termos escatológicos, de pelo menos 3 grandes batalhas, 3 grandes guerras. A primeira guerra que a Bíblia fala é essa, a batalha de Gog e Magog, uma invasão da terra de Israel, de um grupo de nações vinda da região norte, o norte geográfico em relação a Israel. A Bíblia também fala de uma batalha muito grande e cruenta, chamada Batalha do Armagedon, batalha que se realizará no Vale do Armagedon, ou Meguido, em Israel. E ainda fala de uma terceira grande batalha, que é a última revolta de Satanás, lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 9 a 10, que também é chamada de batalha de Gog e Magog. Aí então começa algumas dificuldades, e por hora eu gostaria que os irmãos apenas
memorizassem isso. A batalha de Gog e Magog não é a mesma batalha do Armagedon. A batalha de Gog e Magog que está diante de você, capítulo 38 e 39 de Ezequiel, não é a mesma batalha de Gog e Magog de Apocalipse, capítulo 20, versículos 9 e 10. Não é. Depois eu lhe mostro com mais detalhe na Bíblia por que não é nenhuma dessas batalhas. Mas por hora, só segure essa informação para a gente avançar nos primeiros tópicos da lição. Amém? Então, o nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: sobre a identidade dos povos invasores. Esta profecia envolve muitos nomes, alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Portanto, a primeira grande pergunta que nos surge é: quem é Gog? Ezequiel capítulo 38, versículo 2, o profeta vai dizer o seguinte: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Bom, em primeiro lugar, o versículo 2 do capítulo 38 nos deixa claro que Gog é o príncipe, é o chefe, é o líder. Gog não necessariamente é um nome, pode ser um título, como por exemplo nós tínhamos Faraó no Egito, Czar na Rússia, Shah na Pérsia e tantos outros títulos. Gog pode ser o título deste líder desta nação, não necessariamente é um nome, mas Gog se refere ao líder. Nesta profecia, Gog é o líder. Isso nós precisamos ter claro. Esse é o objetivo do primeiro tópico. O pastor Ezequias Soares, nosso comentarista, vai narrar um pouco mais sobre esse assunto na revista. Ele inclusive faz menção de uma confusão que se gira em torno da expressão Rosh. Rosh, quando a Bíblia fala príncipe e chefe de Magog, esse chefe do hebraico é Rosh, R-O-S-H, Rosh. Só que Rosh tem uma semelhança com o nome eslavo de um país que nós conhecemos por Rússia. Rússia no eslavo é Rosh. E justamente por causa dessa semelhança fonética, alguns teólogos passaram a associar Gog com a Rússia. E ao invés de lerem príncipe e chefe de Meseque e Tubal, começavam a ler príncipe de Rosh. Tem até uma tradução bíblica, a tradução brasileira, que preserva este equívoco. Na tradução, a Bíblia Sagrada, a versão, tradução brasileira, TB, diz príncipe de Rosh, mas não é de Rosh, porque Rosh ali é um termo que identifica líder, também significa cume de monte, pico, chefe, aquele que está por cima, cabeça. É esse o sentido. Gog, ele é o príncipe, ele é o cabeça não apenas de Magog, mas também o líder de Meseque e Tubal. Aliás, esse equívoco foi tão longe, e se você pegar hoje alguns teólogos de igrejas tradicionais, como presbiterianas, ou pegar a escatologia adventista, vai notar que eles colocam nessa conta, nos teólogos pentecostais, dizem que esse equívoco é nosso, mas na verdade, quem fez este equívoco pela primeira vez foi esse distinto doutor aí, Gesenius, lá no século XVIII. Ele é teólogo e hebraísta alemão. Aliás, ele escreveu um léxico hebraico, e no léxico dele ele colocou que Rosh é Rússia. Então o equívoco vem desde o século XVIII, não tem nada a ver com o movimento pentecostal, não tem nada a ver com os teólogos da teologia pentecostal clássica. Mas Gesenius não foi o primeiro que fez esse equívoco. Por exemplo, a enciclopédia judaica já associou Gog com o rei Giges da Lídia. E onde é que está a Lídia hoje? Desapareceu, nem existe mais o país. Então percebam que quando a gente tenta forçar uma interpretação bíblica, sem aquele cuidado, aquela humildade que eu comentava com os irmãos no início, nós podemos criar problemas como esses.
Precisamos enxergar a Bíblia Sagrada como ela é e interpretar ela como ela mesma nos ensina a ser interpretada. A geopolítica do mundo, ela não é estanque, ela muda muito rapidamente. Por exemplo, vocês que estão aqui, boa parte com certeza já ouviram falar num país chamado Tchecoslováquia. Quantos já ouviram falar nesse país? Onde está a Tchecoslováquia hoje? Não existe mais. Quantos já ouviram falar na Iugoslávia? Também não existe mais. Agora me diga uma coisa, quantos de vocês já tinham ouvido, antes deste movimento da Copa, sobre um país chamado Catar? Já tinham ouvido falar? Pouquíssimos tinham ouvido falar. Por quê? Porque é um país recente, nasceu em 1971. Então a geopolítica, ela muda muito rapidamente. Quando a gente tenta vincular uma profecia a um país, a Bíblia só faz isso quando ela tem certeza que realmente este país ele não vai desaparecer, como é o caso de Israel. Pode acontecer o que acontecer com Israel, Deus irá preservar este povo. Aleluia. Então, ao contrário dessa tendência teológica de querer fixar num país específico, Ezequiel, ele vira os seus olhos para o passado, e ele atribui a Gog a sua vinculação com o contexto bíblico, lá de Gênesis capítulo 10. Ele vai vincular a região da onde vem Gog a Magog, que é o nosso tópico 2, a identidade dos povos invasores, parte 2. Da onde é Magog? Ele diz da onde é uma região, mas que região é essa? Ele vai vincular com Gênesis capítulo 10. E nós vamos ver que Magog, na verdade, é um descendente de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, ou Cão, e Jafé. Dos seus filhos, nós temos os seguintes descendentes. De Sem, nós temos Elão, da onde vem a Pérsia, atual Irã. Nós temos Assur, da onde vem a Assíria. Nós temos Arfaxade, de onde vem a raiz genealógica de Abraão. Nós temos Lude, os povos proto-germânicos, os povos que fundaram posteriormente, deram origem à Alemanha. Nós temos Arã, que é o pai da Síria. Depois nós temos Cã, pai de Cush, atual Etiópia. Mizraim, palavra que até hoje, do idioma hebraico, é identificada com o Egito. Puti, atual Líbia. Canaã, de onde vêm os povos palestinos. Também de Canaã vem dois povos, Sebá e Dedã, 2 localidades, mas cidades, aldeias, enfim, que ficam hoje no território da Península Arábica, onde nós temos, na geopolítica atual, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iêmen e Omã. E depois nós temos os Jafeitas, ou os descendentes de Jafé. E aí nós temos Magog, que é o pai dos Citas, Meseque, que é o pai da Cilícia, atual Turquia, Tubal, que é o pai da Capadócia, atual Irã, Gomer, Anatólia, atual Turquia, Madai, da onde vêm os medos, não os meus medos e os seus medos, mas os medos como povo, o mesmo povo da Medopérsia, Yavã, pai dos gregos, e Tiras, de onde descendem os etruscos, que originaram a Itália e os demais povos em torno do mar Egeu. Então perceba que ao invés de fixar a um país, Ezequiel está fixando a quem? A ascendência genealógica. Ele deixa claro que quem vai atacar Israel nesta profecia de Gog e Magog são, sobretudo, os descendentes de Jafé, os jafeitas. E também ajudados pelos canitas, descendentes de Cã. Então perceba, Magog, pai dos Citas, está na profecia de Ezequiel. Meseque, Turquia. Tubal, também Turquia. A região do Irã. Gomer, aí sim, também Turquia. E além desses nós temos Cush,
e Puti, Etiópia e Líbia, que seguiriam eles. Seba e Dedã aparecem mais como povos interessados em dividir os despojos, mas também participam. Não há nesta profecia nenhum semita atacando Israel, porque esta guerra é uma guerra realmente em função do antissemitismo, a perseguição ao povo descendente de Sem. Esta é a guerra que nós estamos estudando. Então são esses povos que vêm invadir o território de Israel na batalha de Gog e Magog. Mas quem são os citas, irmão? Quem é esse povo, os citas? Tem como ter certeza que eles são realmente os descendentes de Magog? Olha, não é só a Bíblia que nos dá essa referência. Na verdade, nós temos até historiadores antigos que mostram que Magog é o pai dos citas. Por exemplo, Heródoto, também conhecido como o pai da história, um historiador grego do século V antes de Cristo, Filo de Alexandria, um escritor e filósofo, ano 20 antes de Cristo até 50 depois de Cristo, também afirma isso, que Magog é o pai dos citas. Flávio Joséfo, o conhecido historiador hebreu, nascido em 37 depois de Cristo, por pouco não pegou a crucificação de Jesus, viveu até o ano 101 depois de Cristo, também afirma que Magog é o pai dos citas. Então nós temos grandes referências históricas de que realmente Magog é o pai do povo cita. E quem é esse povo cita, irmão? Ora, esse povo era um povo extremamente bárbaro, extremamente violento em suas atitudes de guerra. Eu gostaria que um dos irmãos encontrasse para nós Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Os citas, eles são um povo que dominou a região das estepes russas, desde o território da atual Ucrânia até a fronteira com a China, até a grande muralha da China. Há escritos antigos que identificam a grande muralha da China como Sud-Gog-Magog, ou seja, aqui resta o limite sul do território de Gog e Magog. Era um povo extremamente bárbaro. Contam os historiadores que eles eram tão habilidosos no uso do arco e flecha que eram capazes de acertar uma ave em movimento com ambas as mãos, montados a cavalo. Era um povo terrivelmente temido. Eram chamados de os bárbaros dos bárbaros. Eles dominaram todo esse território ao norte de Israel. Você pode observar no mapa, desde o território da atual Ucrânia e indo até a fronteira com a China. Mas aí, irmão, não está parecido com o território da Rússia? Tá, realmente está. Não apenas com o território da Rússia, mas com alguns outros países da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então perceba que Ezequiel vincula a Magog. E ao estudar quem é Magog, nós identificamos da região da onde vai vir esse ataque. E a região da onde vir esse ataque inclui sim a região da Rússia. Mas a Bíblia não falou em Rússia. Aliás, a palavra Rosh, que eu citei para vocês, que dá um nome ao país da Rússia, na verdade existe uma grande probabilidade de que a Rússia tenha adotado esse nome para que se chamar de cabeça. Ao se denominar a cabeça das nações, então tem adotado Rosh como seu nome, e não o contrário. Então essa é a região de Gog, a região de Magog. Quem achou Colossenses 3:11? Aí está o poder do Evangelho. Não importa se é bárbaro, se é cita, Cristo é tudo em todos. Cristo pode transformar a qualquer um, mesmo o bárbaro dos bárbaros. É isso que o apóstolo está falando no versículo que o irmão leu para nós. Bom, mas então, além deste povo de Magog, que é essa região que eu já citei para vocês, alguns outros povos são citados nesta profecia.
Dá para nós ver como é que está hoje essa região, em termos geopolíticos, um mapa mais atual? Nós temos ali a região de Gog e a região de Magog, aquela região em amarelo. Temos a Rússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão. E você percebe que tem um pequeno espaço ali em branco, bem ao ladinho da Rússia, que estava no território de Magog, mas não estava na Rússia. Consegue perceber? De que nós estamos falando? Da Ucrânia. E o que você está vendo hoje? A Rússia invadindo a Ucrânia. Então você está vendo hoje Magog se levantando, querendo dominar o que ele já tinha dominado antes. O que você está vendo hoje é Magog tentando se tornar o Magog bíblico, através de expansão por invasões. Já fez isso com a Crimeia, e aquele pequeno pedacinho, não sei se você consegue enxergar, bem embaixo da Ucrânia, e agora está fazendo com o território da Ucrânia. Mas além destes, Ezequiel menciona outros. Os persas. Quem são os persas? Atual Irã, região ali que está pintadinha em laranja. Os etíopes. A Etiópia é um país que trocou de lugar, ela aparece bem embaixo no nosso mapinha ali, mas o local original é onde está o território do Sudão, por isso já identifiquei ele também em laranja. Depois ele fala nos líbios. A Líbia é onde está a Líbia realmente hoje, mas ela dominava um território maior, onde está hoje a Argélia. Então aquele território também está identificado. Depois ele fala de Gomer, Togarma, que são as regiões onde nós temos ali a Turquia, a Síria, o Iraque, aquelas regiões. E por fim, nós temos Sebá e Dedã, território ocupado pela Arábia Saudita, Iêmen, Omã e pequenino ali, Emirados Árabes Unidos. Aquele pontinho vermelho, bem pequenininho, bem no meio dessa bagunça toda, é Israel. Então você veja que Israel será invadido por os povos que vêm desta região, à luz da Bíblia, identificando lá pela origem, nós podemos ver que será um ataque que vem do norte, com o apoio destes países do seu entorno, sendo que Arábia Saudita, aquela península arábica, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, parecem apenas interessados em lucrar. Há um território neutro no meio dessa batalha, o Egito, porque ele está em lados opostos de interesses a Gog, e também o território de hoje da Jordânia, onde Ezequiel identifica como as primícias de Moabe, Amon, Edom serão poupados. Então aquele território é um território neutro, os demais irão realmente atacar Israel. É isso que o profeta está nos mostrando. Agora deixa eu provocar vocês o seguinte: o que você vê que há em comum entre todos esses países para realmente eles quererem invadir Israel? Os pintados em amarelo são ex-repúblicas soviéticas, e os pintados em laranja são todos países do mundo muçulmano. Todos países do mundo muçulmano. O Egito, a Jordânia, que estão ali em território neutro, também são dominados por muçulmanos. O que o muçulmano tem em comum com Magog e seus aliados? O que o muçulmano tem em comum com as repúblicas socialistas soviéticas? Algumas coisas têm em comum. Primeiro, o antissemitismo. Se você for estudar o socialismo, eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas se você for estudar o socialismo, por mais que tenham tantos crentes hoje seduzidos pelo socialismo, pelo comunismo, pelo esquerdismo ideológico, estude o socialismo. Você vai ver que quer seja o socialismo nacionalista na pessoa de Hitler, ou o socialismo marxista com Lenin, Stalin, tantos outros, o socialismo francês, todos eles na gema você vai encontrar um antissemitismo. Por quê? Entre outras coisas, porque as maiores fortunas, os maiores ricos, os maiores bancos, os maiores comerciantes são judeus.
E o socialista quer destruir este poder econômico para fazer uma pseudo-distribuição entre o proletariado, em resumo. Então o antissemitismo está sempre na gênese dos teóricos socialistas, com exceção daqueles que têm origem judaica, porque até no socialismo a gente vê judeus se destacando, dentro do socialismo. E o islamismo? Esse não preciso nem desenhar para vocês o quanto de antissemitismo tem. Aliás, em 2004, o parlamento do país chamado Irã aprovou por 84% que eles iriam enriquecer urânio com fins militares, nada com fins pacíficos, isso é balela. E nesta sessão eles juraram que o dia que tivessem a bomba atômica iraniana, iriam exterminar Israel. O antissemitismo está na origem do Islã. Tem mais coisas em comum entre esses povos demagogianos e os povos muçulmanos, o mundo muçulmano. Por exemplo, o imperialismo. Eu não sei se você sabe, mas o atual Vladimir Putin, ele esteve nas antigas repúblicas socialistas soviéticas. Ele era oficial da KGB, serviço secreto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putin já falou mais de uma vez publicamente que a maior tragédia geopolítica do século passado não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial. Na visão dele, não é nem o holocausto de 6 milhões de judeus. A maior catástrofe geopolítica, na opinião de Putin, é o desfacelamento da antiga União Soviética. Porque ele é um imperialista. Ele quer uma posição de destaque no mundo. Ele está há pelo menos 20 anos no poder, ora como presidente, ora como primeiro-ministro, e não sai. E dá sempre um jeito de se perpetuar no poder, porque essa turma com ideais socialistas diz que o Estado é um item necessário para a transição, mas na verdade eles são viciados em poder. Eles fazem de tudo para se perpetuar no poder. Essa é a verdade. E o islamismo? O islamismo também é imperialista. O islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo. E em 50 anos, as previsões dizem que seria a religião maior do mundo. O islamismo quer dominar o mundo. Eles mais crescem e eles não perdem fiéis como nós. Você sabia que o islamismo também tem uma escatologia? E na escatologia do Islã, o último imã irá vir para dominar o mundo inteiro. E aquele que não se submeter ao Islã, e Islã significa submissão, aquele que não se submeter ao Islã, imã irá mandar matar. Essa é a escatologia do Islã. Você já dá para identificar quem é o último imã, né? Pois o socialismo também tem uma escatologia. Na escatologia socialista, o ideal não é Cristo reinando no mundo, é o mundo vivendo sobre o ideal anarquista. Mas antes disso, nós precisamos ter um Estado totalitário com poder total sobre todas as propriedades, sobre todas as pessoas. Então percebam que há uma confluência de ideais entre os herdeiros das antigas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Islã. Imperialismo, antissemitismo. Estes são os principais pontos que mostram que há um interesse, há uma convergência de interesses. O que você está vendo hoje no mundo? Você está vendo a guerra na Ucrânia. O que é a guerra na Ucrânia? Como disse, é Magog querendo se tornar Magog. É Magog através da imposição, da invasão, querendo dominar mais poder, mais territórios. O que mais que você está vendo hoje no mundo? Copa do Mundo no Catar. O que é isso, irmão? Copa do Mundo, irmãos, não sejamos ingênuos. Por que a Copa do Mundo foi se sediar justamente no Catar? Porque os islâmicos sabem que isto é uma maior publicidade do mundo muçulmano para o mundo inteiro.
As pessoas vão ir para o Catar e vão ver, não, o muçulmano não é tudo isso, eu fui muito bem tratado lá, é um país de primeiro mundo, é tudo muito lindo. Este é o propósito, é fazer publicidade, marketing do mundo muçulmano. Todo mundo está falando que um país que em 7 anos dobrou a sua população, o seu PIB aumentou 24 vezes. Todo mundo está encantado com o Catar, um país cuja economia cresce 20% do mundo, 20% ao ano. Um país que domina imóveis pelo mundo inteiro. Um país que detém o maior acionismo, é o maior acionista de empresas mundiais, como PSG, Uber, Shell, Volkswagen, Porsche, e muitos imóveis por todo o mundo. Tem mais imóvel em Londres do que a rainha da Inglaterra. Este é o Catar. É o quê? É propaganda do mundo muçulmano. Amados, o palco está montado, só falta o anticristo subir, mas nós esperamos novo céu e nova terra. Nós esperamos que em breve o céu será rasgado por uma trombeta nos chamando para a glória. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então vamos para o contexto escatológico dessa profecia. Quando ela realmente se concretizará? Ezequiel 38:8 diz: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Aleluia. Em primeiro lugar, fica claro que esta profecia se realizará num momento em que Israel estará em paz. Será no momento em que Israel estará em paz que ele receberá esta invasão. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Será neste momento. Então nós podemos perceber que ele fala que este povo foi retirado de entre os povos, identificando que Israel foi forçadamente tirado de entre os povos. Ele também fala no versículo 11 que Gog, com o seu bando de Magog e aliados, virá para a terra das aldeias não muradas. Ou seja, Israel, neste momento da invasão, é um momento em que Israel abriu mão de recursos de segurança de que já tinha. Ele tirou os ferrolhos das portas, tirou os muros, deixou, porque ele acredita que agora ele está em paz. É neste momento que há a invasão. E é por isso que eu preciso já fazer agora o que prometi para vocês, diferenciar esta invasão de Gog e Magog da outra invasão de Gog e Magog, lá de Apocalipse 20, versículos 7 e 10. Observe com atenção e veja que não são a mesma batalha. Em Ezequiel 38 e 39, nós temos um bloco específico de nações que você agora já sabe quais são, invadindo Israel. Em Apocalipse 20, nós temos nações dos 4 cantos da terra. Em Ezequiel 38 e 39, Magog age por ato divino. Em Apocalipse 20, Magog age seduzido por Satanás. Em Ezequiel 38 e 39, Magog vem do norte, embora apoiado por inimigos do sul. Em Magog, ele sobe pela largura da terra. Em Ezequiel 38 e 39, Gog, o príncipe, é morto em batalha, em campo aberto, e cairá em campo aberto em Israel. Em Apocalipse 20, a batalha é abortada por uma intervenção miraculosa divina. Em Ezequiel capítulo 38, o exército inimigo é sepultado em Israel. Israel vai fazer sepulturas para sepultar a multidão de Gog. Em Apocalipse capítulo 20, o exército é consumido pelo fogo divino. Em Ezequiel 38 e 39, há providências necessárias depois da batalha. Há 7 meses para enterrar os mortos, há 7 anos para usar os resíduos da guerra como combustível.
em Apocalipse 20, depois da guerra, Satanás é derrotado e já vem o juízo final. Então, com tantas diferenças, amados, embora é usado o mesmo nome, não é a mesma batalha. Na verdade, o que está acontecendo em Apocalipse 20 é que João faz menção a Gog e Magog, trazendo à memória aquele conflito anteriormente ocorrido naquele tempo, e não dizendo que é o mesmo conflito. Também preciso situar vocês então no tempo. Vamos lá, hoje nós estamos esperando o quê? O arrebatamento da igreja. Aleluia! E depois passaremos pelo tribunal de Cristo, e depois entraremos nas bodas do Cordeiro, que prometem durar 7 anos de festa ao lado de Jesus Cristo. Enquanto isso, o mundo vai estar em aflição. Aliás, numa grande aflição. Aliás, Jesus disse que será uma aflição como nunca antes houve. Este período é dividido em 2 subperíodos. A tribulação, 3 anos e meio, e depois a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós temos uma batalha, a batalha do Armagedon. E depois, nós temos um milênio de paz, quando Cristo vem com todos os seus santos, eu espero, eu e você também, para reinarmos sobre a terra, por 1000 anos com Cristo. Nesta fronteira, nós temos a batalha do Armagedon. A batalha de Gog e Magog é antes desta batalha do Armagedon. E a batalha de Gog e Magog 2, ou a batalha final, é só depois do milênio. Mas como é que tem certeza, irmão, que não é a mesma batalha do Armagedon, Gog e Magog? Sim, por quê? Vamos ver as diferenças. Por que Gog e Magog não é o Armagedon? Primeiro, Gog e Magog é um bloco específico de nações. Armagedon são todas as nações. Joel e Apocalipse. Em Gog nós temos Israel reunido, em paz, descansado da guerra. Em Armagedon nós temos Israel espoliado, esparramado entre as nações, perseguido, em cativeiro, a Bíblia diz. Em Gog, Moabe e Edom são poupados. Lembra que tem uma zona neutra? Em Armagedon, o Egito e o Edom ficam desolados. Aliás, Cristo, quando vem no Armagedon, vem por Edom, vem derrotando Edom. Em Gog e Magog, os inimigos são mortos nos montes de Israel. No Armagedon, os inimigos são mortos no vale de Josafá, ou Meguido. Em Gog, haverá sobreviventes. Em Armagedon, nenhum inimigo sobrevive. Em Gog, o final é com os inimigos fugindo para o oriente. Em Armagedon, o final é com Cristo sobre o Monte das Oliveiras, vitorioso. Aleluia! Em Gog, após a batalha, a angústia e Israel é espalhado. Em Armagedon, Israel será habitado para sempre. Em Gog, o Senhor promete que eles vão sofrer, mas Ele vai sustentá-los. Em Armagedon, o Senhor será o rei sobre toda a terra. Aleluia! Então, com tantas diferenças, de novo, não pode ser a mesma batalha. Mas então, onde é que fica essa batalha, irmão? Há pelo menos 3 possibilidades de nós identificarmos essa batalha. E aqui eu quero ser bem humilde com vocês em dizer que nós não podemos ter 100% de certeza em que momento ela se dará, embora eu acredito que a Bíblia nos dá indicações mais claras entre uma dessas 3 possibilidades. As 3 possibilidades são, ou ela se dar antes do arrebatamento, nos dias de hoje. Há muitos teólogos, inclusive assembleanos, que defendem essa tese. A outra possibilidade, que parece ser a ideia do pastor Ezequias Soares, mas ele não deixa certeza, ele diz que pode ser no início da grande tribulação. E a terceira possibilidade é ser no meio da grande tribulação, a batalha de Gog e Magog, onde eu entendo que ela se dará, ou que a Bíblia nos fornece mais evidências de que esta batalha realmente se dará, justamente no meio da grande tribulação. Por quê? Porque nós sabemos que ao a igreja ser arrebatada,
os selos começarão a ser abertos, e o primeiro selo a ser aberto é um cavaleiro sobre um cavalo branco, e não confunda com o Cordeiro de Deus, porque aquele cavaleiro é falso, é o anticristo, que ele sai para dominar o mundo. E este cavaleiro que sobe, ele começa pequeno, mas logo ele faz uma aliança com muitos por 1 semana de anos, ou seja, por 7 anos, mas na metade da semana ele suspende o sacrifício e a oferta de manjares. Então esta aliança que ele celebra por muitos, por 7 anos, que é o período da grande tribulação, ele inclui em esta aliança Israel, e Israel celebra uma paz com o anticristo, e passa a viver uma falsa paz, nos 3 anos e meio, o início da grande tribulação. Então, aqui está uma evidência, se Gog e Magog tem que pegar Israel em paz e descansado, é natural que Gog e Magog se dê no meio da grande tribulação. Além disso, a Bíblia fala que quando Gog e Magog invadem Israel, Deus diz que a partir dali o seu nome não será profanado, o que nos dá a ideia de que naquele episódio houve uma profanação do nome do Senhor, e nós sabemos, ao estudo das profecias, que no meio da grande tribulação, o anticristo irá quebrar a aliança com Israel, irá se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, uma abominação, e por isso Israel se revolta contra ele, e por isso ele tira a sua proteção de Israel. Então provavelmente é neste momento que lhe sobrevém a repentina destruição. Então, a maior parte das evidências bíblicas reforçam a ideia de que será no meio da grande tribulação que nós temos esta batalha de Gog e Magog. Amém? Como será esta invasão? Segundo Ezequiel 38, versículo 9, Gog subirá como uma tempestade, um ataque funesto, furtivo, subversivo, imprevisto. Quando vê, Gog já invadiu a terra de Israel. Segundo Ezequiel 38, 9, será um ataque brutal, desproporcional, até exibicionista. Porque o profeta Joel, por exemplo, nos fala, no capítulo 2, que será o exército será tão grande, que os soldados, ou enfim, os seus equipamentos de guerra, não precisarão se desviar da sua carreira, mas cada um seguirá na sua carreira. A terra será coberta com uma nuvem de inimigos. Assim será um ataque exibicionista, terrível, tenebroso. O profeta Joel diz que na frente do exército parece o jardim do Éden, mas por onde ele passa fica um deserto desolador. Eles vêm varrendo a terra. É um ataque terrível. Ezequiel 38, 12 nos fala que ele invade Israel para pegar os despojos, ou seja, invade quando Israel está vulnerável, está confiante, o que reforça o que já dissemos. Ezequiel 38, 10 nos diz que ele invade Israel imaginando um mau desígnio, fazendo um mau projeto. Que mau projeto seria isso, senão o sonho muçulmano, o sonho antissemita de exterminar Israel. Porém, Deus irá preservar o seu povo com uma fuga para o deserto, do que nos fala o livro de Apocalipse. Não temos tempo para falar. Mas por que, irmão, que Deus permitirá isso? Porque a tribulação, esses 7 anos, depois do arrebatamento da igreja, é um período para Deus tratar com Israel. Esse é o propósito. Quando Deus falou para Daniel, ele disse que haveria, usando o anjo que lhe deu a revelação, 70 semanas para Israel. Dessas 70 semanas se passaram 69, e depois da 69ª semana ele diz, o Messias será tirado. E aí Jerusalém será pisada até que se completem os tempos dos gentios. Que tempos são esses? É os meus tempos, os seus tempos. Nós somos os gentios. É o tempo da igreja. Enquanto o tempo da igreja não completa, e só completa quando a igreja é tirada, é arrebatada. Então, quando a igreja é tirada, se completam os tempos dos gentios, aí Deus começa a voltar a tratar com Israel. E esse tratamento de Deus, Deus permite eles envia-lhes inicialmente a operação do erro, que fala o apóstolo Paulo. Eles acreditam no falso Messias e celebram uma paz.
Mas a partir do momento em que eles são invadidos viram que aquele não era o Messias verdadeiro, diz a Bíblia que eles reconhecerão quem é o Messias verdadeiro. E aí eles dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. E então nós temos a batalha de Gog e Magog. É Deus espremendo Israel, Deus espremendo para trazê-los ao seu propósito. Deus diz em Ezequiel 38:18 que a sua indignação subirá e Deus exercerá juízo sobre Gog e Magog. E 39:7 ele diz que nunca mais deixará profanar o seu santo nome. 38:16 ele diz que os gentios irão conhecer a Deus. 38:23 ele diz que este evento servirá para que Deus seja engrandecido em muitas nações. 39:21 ele diz que porá a sua glória entre as nações. E 39:22 ele diz bem claramente: daquele dia em diante Israel saberá que eu sou o Senhor. Aleluia. Então esse é o propósito da batalha. É Deus lidar com Israel, aproximar eles da verdade, e a partir daquele momento em diante eles passam a ser protegidos por Deus. Por isso Deus reagirá ao ataque de uma forma miraculosa, extraordinária. Por isso, a partir dali, Ezequiel começa a nos falar sobre a restauração plena de Israel. E esta restauração envolverá, primeiro, misericórdia a Israel, versículo 25 do 39. Zelo pelo santo nome do Senhor, versículo 25 também. Retorno total de Israel do cativeiro de entre as nações, retorno total dos judeus à sua terra, versículos 27 e 28 do capítulo 39, segurança definitiva, agora real, não falsa, a Israel, versículo 26, reconhecimento de muitas nações, de que Israel é o povo de Deus, versículo 27, a face do Senhor, aleluia, voltada para Israel, versículo 29, e versículo 29, a maior promessa de Deus para nós, para eles, para nossos filhos, o derramamento do Espírito Santo. Amém? Este é o propósito de Deus levar esta batalha para essa terra. Israel será apertado, espremido, mas dali em diante, o relacionamento deles com Deus mudará. Eles ainda têm 3 anos e meio de tribulação, mas mesmo no deserto, eles serão sustentados por Deus, eles serão preservados e eles vencerão. Embora vencer muitas vezes no Apocalipse significa entregar a sua vida e passar para a eternidade, mesmo assim, eles vencerão pelo sangue do Cordeiro que nos remiu. Amém?